Manifesta a tua presença na vida de todos, para que nós podemos te agradecer, Deus, sempre glorioso em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado do mal. Hoje mais um culto de ensino, onde estaremos aqui aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé, para que venhamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. O irmão Mário está vindo aí, né? O que é que nós podemos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glórias e honras damos ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus querido, venha abençoar este trabalho, venha falar conosco, Deus, venha derramar unção, poder, graça, nos dar ensinamento, Pai querido, como devemos nos proceder na terra dos viventes, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. A irmã assiste com a oportunidade. O Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos na paz do Senhor. Cantar aqui a harpa cristã de número 33. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou. Glória a Deus, aleluia. Que não me atreva a nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a de Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie deste Senhor, a minha vida em luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, Glória a Deus, aleluia. tua mão segura bem a minha, e Deus, aleluia. eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glórias a Deus, aleluia. Cantar aqui o hino de número 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser, um grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glórias a Deus, aleluia. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sois. Deus, aleluia. Contemplais, Glória a
Deus de poder, Deus de glórias. Aleluia. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. serras elevadas, com cange meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sintonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigantes, gratos a Deus louvai. Glórias a Deus, aleluia. Louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glórias a Deus, aleluia. Aqui cantar o hino de número 304. Glórias a Deus, aleluia. É o de baixo, o 305. Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis
quais promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Em breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui. Glórias a Deus, aleluia. É Deus querido, Deus santo, Deus vivo, aleluia. Glórias, glórias, Jesus, aleluia. São fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis. É verdade, Deus, aleluia. Amém. Agradecendo a oportunidade. Glórias a Deus. Graças a Deus a batalha está se findando. Jesus está voltando e a igreja está indo embora deste mundo de pecado. Glórias a Deus por isso. Queridos, em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 28, e estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja, do versículo de número 1 ao versículo de número 14, 14. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, os versículos. O título assim nos diz: as bênçãos decorrentes da obediência. O versículo de número 1 assim relata: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais e te dá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro,
o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Eterno Deus de maravilha e de bondade, nós somos gratos por esta palavra poderosa e maravilhosa, Deus querido, que a tua vontade venha a ser feita esta noite, Deus, que venhamos diminuir, o Senhor venha crescer, que a tua igreja, meu Deus, meu Pai, compreenda os teus ensinamentos, os teus mandamentos, para que ela possa, meu Deus, meu Pai, marchar na terra dos viventes vitoriosa, Pai. Usa-nos esta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em um santo e glorioso nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós iremos assim aprender com um tema que nos diz assim: promessas aos obedientes. Glórias a Deus por isso. O que é prometer? Prometer é dar a garantia de cumprir a palavra, glórias a Deus, proferida, e fazer um juramento, ou seja, é fazer um juramento, é fazer um compromisso, é obrigar-se a fazer o dito. Ou seja, se você deu a sua palavra, se você empenhou, você deve fazer que a tua palavra ela venha a se cumprir. Principalmente nós, os crentes em Jesus, porque nós temos um adversário. O nosso adversário, ele é o acusador. Ele espera uma oportunidade nas nossas vidas para nos acusar. Por isso que nós não podemos dar lugar. Aquilo que nós prometemos para o trem, nós temos que, queira venha a chover, queira venha a fazer sol, queira venha a ser de dia ou de noite, nós temos que ir lá e honrar os nossos compromissos, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado através da nossa pessoa com bom testemunho. Amém? O que é obedecer? Obedecer é submeter-se à vontade de outrem e praticar a ordem determinada sem questionar. Queridos, é necessário que quando venha sobre nós uma ordenança, nós venhamos obedecer, nós venhamos colocar em prática, porque nós colocamos em prática aquilo que nos foi ordenado, nós seremos pessoas bem-sucedidas, porque a pessoa que obedece, ela se torna uma pessoa humilde. Deus, ele abomina os soberbos, mas Deus ama a pessoa humilde. Nós estamos neste mundo sujeitos às ordenanças do nosso Deus, sujeitos às ordens do nosso Senhor, mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós devemos colocar tudo aquilo que está escrito na Bíblia para nós, na nossa vida, na nossa maneira de viver. Nós devemos ser obedientes, obedientes aos pais, obedientes aos mais velhos, obedientes à nossa liderança, obedientes à palavra de Deus, para que o nome do Senhor, ele não venha a ser envergonhado. Porque, como eu disse aqui no início, o nosso inimigo, ele é acusador. Ele fica esperando uma brecha na nossa vida para acusar, para que o nome de Deus venha em vitupério, para que o nome de Deus seja envergonhado. E nós, crentes em Jesus, nós não queremos isso, não é verdade? A própria palavra do Senhor diz que assim sim ou não. Se alguém nos inculcar de determinada situação, né, nos mandar fazer algo, nós temos a liberdade de dizer sim ou não, sim eu vou fazer, ou sim ou não eu não vou fazer. Não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Nós não podemos ficar em cima do muro. Amém? Uma pessoa obediente, ela se submete às vontades daquele que por ela é reconhecido como Senhor. O filho com os pais. Ele sabe que o pai dele, que a mãe dele, os pais deles, é sobre ele, Senhor sobre ele. Não é verdade? Então ele tem por obrigação obedecer aos pais.
Ele tem um dever como filho. Para quê? Para que ele venha a ser bem sucedido na face da terra. Nós, como os crentes em Jesus, nós devemos obrigação ou obrigações aos nossos líderes, aos nossos pastores. Nós devemos nos colocar como pessoas obedientes, porque esta é a vontade de Deus e nós assim escolhemos. Porque quando nós adentramos a uma igreja, nós sabemos que aqui dentro da igreja existe uma hierarquia. E cabe a nós, como servos de Deus convertidos, obedecer toda aquela hierarquia que existe dentro da igreja. Devemos respeitar o pastor, os presbíteros, os evangelistas, os obreiros de um modo geral. Não é verdade? Então, queridos, uma pessoa obediente, ela tem que se submeter a todas as vontades daquele que ela reconhece como Senhor da sua vida, como o Senhor que comanda o seu viver. Amém? Deus valoriza uma pessoa obediente. Uma pessoa que é obediente à palavra de Deus é vitoriosa e próspera. Queridos, podemos fazer um apanhado geral no mundo secular e olharmos para aquelas pessoas dentro da casa de Deus, aquelas que são bem prósperas, bem vitoriosas. Chega a elas e faz uma pesquisa ou faz uma pergunta a elas: por que a tua vida é próspera? Por que a tua vida é vitoriosa? Ela vai lhe responder: porque eu sou obediente à palavra de Deus. Eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. Existem, ao contrário, outras que não são prósperas, que não são vitoriosas, que estão no caminho, mas ainda não foram abençoadas. Por quê? Porque não colocam a obediência da palavra de Deus em suas vidas. E aí a luta, ela se torna grande. A luta se torna longa, não é verdade? Então, queridos, quer ser vitorioso, quer ser próspero, obedeça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, guarde a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Aí você na terra dos viventes vai ser uma pessoa vitoriosa. Aí você na terra dos viventes, a Bíblia diz que 100% das bênçãos é sobre a tua vida. Aí a tua vida vai mudar. Tua vida vai maquinar. Se você vem em luta, se você vem no vermelho constantemente, com certeza você vai sair do vermelho. Amanhã você se tornará uma pessoa próspera. Por quê? Porque Deus quer que os filhos dele sejam prósperos e vitoriosos neste mundo para dar testemunho. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E se ele é o dono do ouro e da prata, obviamente ele quer que os filhos deles também venham a receber. Não é verdade? Então, queridos, depende de nós. Para sermos vitoriosos e prósperos, está na nossa obediência na palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Deus tem ricas promessas para todos os que seguem e lhe obedecem. Queridos, existem muitas pessoas que seguem a Deus. Se nós saímos por aí perguntando: ei, você conhece Deus? Conhece? Você é Deus? Sim. Sim, eu acredito em Deus, eu acredito. Então muita gente, a Bíblia diz que até o próprio Satanás, ele sabe que Deus existe, ele acredita em Deus. Mas então, porém, ele não obedece a Deus. No mundo não é diferente. O mundo secular, nós temos muitas pessoas que conhecem a Deus e dizem que seguem a Deus, mas não obedecem a Deus. E aí é um confronto de ideias, porque Deus quer que você siga Ele e obedeça a Ele. E aí Deus coloca os parâmetros como se deve colocar sobre a sua vida. Deus levanta pessoas na tua vida que é para servir de espelho, servir de exemplo. E também existem outros que servem para ser a vergonha do bom testemunho, que se torna falso testemunho. Então, queridos, o que Deus quer? Ele quer que você olhe, ouça e obedeça. Deus quer que você não somente o siga, mas que seja fiel a Ele, que seja determinado a Ele, que faça a obra dEle, que esteja na casa dEle, adorando e bendizendo o nome dEle, que procure horas na tua vida e dobre os seus joelhos e venha falar com Ele. Deus gosta de ouvir a voz dos filhos, mas existem muitos filhos que não têm tempo para Deus. Seguem a Deus, mas não obedecem a Deus, não
com Deus, não sabem o que Deus quer para eles. Por isso que muitos se machucam e muitos não são abençoados. Mas Deus tem ricas promessas para aqueles que seguem e lhe obedecem. Glórias a Deus por isso. No texto que nós lemos aqui, existem algumas promessas de Deus, né? Para quem? Para aqueles que obedecem a Ele. Glórias a Deus por isso. Além dessas promessas que existem aqui neste livro de Deuteronômio que nós lemos, nós também queremos aprender mais um pouquinho de outras promessas que Deus tem para nós sendo obediente a Ele, obviamente. Glórias a Deus por isso. E aí, eu quero contar com a ajuda da igreja. Aí eu preciso do apoio dos irmãos para que a gente faça que o estudo ele seja mais aprimorado, que o estudo ele se desenvolva, né, com mais rapidez, não é verdade? Glórias a Deus por isso. Então vamos ver aqui, Deus promete aos obedientes a sua palavra o quê? Deus promete exaltar os que são obedientes. Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6. Queridos, a palavra de Deus é bem objetiva. Deus diz assim: se você, é a promessa de Deus, se você for obediente à minha palavra, obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada, eu, Deus, vou lhe exaltar. É a palavra de Deus, não é do pastor Edson, não sou eu que estou aqui dizendo, é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia nos relata isso, que se você obedecer à palavra de Deus, você vai ser exaltado. O que é ser exaltado? É ser reconhecido diferenciadamente, é ser uma pessoa que tem adquirido virtudes sobre a sua vida. E isso só é capaz através da vontade de Deus. E Deus promete. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 28 versículo 1. Quem encontrou, leia para nós. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de ganhar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Está aí. Se atentamente, queridos, se atentamente ouvires teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, olha bem, todos os mandamentos de Deus. Queridos, eu já falei, os mandamentos eram 623. O homem achava que não tinha como honrar esses 623 mandamentos para com Deus. Questionou a Deus. Deus resumiu tudo em 10 mandamentos e colocou na mão de Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos para o povo de Israel. O povo não conseguiu honrar os 10 mandamentos porque achou pesado demais. Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que resumiu os 10 em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o homem ainda não está dando conta. O que será que o homem quer? Que não existam mandamentos? Que não existam normas? Mas não tem como. Tudo tem que existir norma para não virar baderna. Se não tiver norma, as coisas não andam nos conformes, não é verdade? Porque nem todo mundo tem o equilíbrio para viver sem normas. Então tem que existir normas. E o que Deus diz aqui para exaltar as pessoas, aqueles obedientes, Ele diz assim, que se você guardar todos os meus mandamentos, 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Deus só pede isso. Então nós podemos ser exaltados na face da terra. Nós podemos ser diferenciados na face da terra. Basta tão somente que nós venhamos cumprir esse. O mais difícil desse aqui, queridos, talvez seja amar o próximo. Porque amar a Deus, o crente, depois que conhece a Deus, ele não vai largar mais Deus por nada. Principalmente aquele que já tem uma longa jornada na presença do Senhor. Ele não vai abandonar a Deus. E Deus nunca vai abandonar a ele. Então esse primeiro mandamento para o crente
paciência, muita fé, oração e jejum, a gente consegue. E aí nós vamos ser exaltados. Aí quando o ímpio olhar para nós, vai ver algo diferente na nossa vida. E vai querer saber por que aquele cidadão ali é mais abençoado do que eu. Aí é a hora de nós pregarmos a palavra do Senhor. É porque sobre a minha vida pesa o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E eu creio na palavra dele e coloco em prática. Se você quiser ser como eu, faça o mesmo. Levante a tua mão, aceite Jesus e siga os mandamentos dele. E a tua vida será diferente. Agora, se você não quiser, problema seu. Eu vou continuar na bonança. Então, queridos, tem como nós sermos exaltados? É promessa de Deus, só que depende de nós. Não depende de terceiros, depende exclusivamente de nós. Amém? Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Humilhai-vos. Olha só, Deus quer me exaltar. Deus quer me exaltar. Então ele diz assim: humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É os mandamentos. Não é que você tem que sair por aí gritando, se humilhando, rasgando a roupa, discutindo o cabelo. Deus, eu te amo. Deus não quer isso. Deus quer que você seja humilde, que reconheça Ele como Senhor, como soberano, que a palavra dele esteja no teu deitar, no teu levantar, no teu dia a dia. É isso que Deus quer, para que Ele venha ler e exaltar. Deus sempre quis o melhor para nós, na verdade, não é assim. Deus sempre trouxe o melhor para nós. Mas aí, queridos, quando não chega na nossa casa, não é porque é Deus não, é porque a gente que estamos em falha. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer exaltar o seu povo, mas Deus nos dá um livre-arbítrio, Deus nos dá um sim condicional. Se você quiser, se não quiser, segue-se o percurso. Amém, queridos? Deus promete exaltar os que são obedientes. Então, queridos, vamos começar a ser mais obedientes à palavra de Deus. Vamos procurar mais compreender a palavra de Deus. Sabendo o que Deus quer de nós? Vamos meditar. Não custa nada nós tirarmos 2 horas da nossa vida, do dia a dia são 24 horas. Nós tirarmos 2 horas para meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos, para agradecer a Deus pelo dia que se encerrou, pelo dia que se inicia, pela nossa saúde, na verdade, pela nossa família, pela nossa vizinhança, por tudo que Deus tem. Deus se agrada disso, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas são ingratas. As pessoas, elas não reconhecem aquele que estende a mão para ela no dia a dia. Se não tiver de acordo com o que ela estiver pensando, essa pessoa não presta. Assim é com Deus. É por isso que tem muitas pessoas procurando um Deus diferente. Não quer esperar esse Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles existe, não. Aí fica procurando, dando cabeçada no mundo. Mas a igreja não. A igreja sabe que o verdadeiro Deus é este, o Deus invisível, o Deus que enviou o Filho dele para morrer por nós. A igreja tem intimidade com Ele, conhece Ele. Então a igreja tem que se colocar como pessoas obedientes à palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Deus promete abençoar os obedientes com toda a sorte de bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, versículos 2, 3 e 5, 4 e 5, do 2 ao 5, e Efésios capítulo de número 1, versículo número 3. O nosso Deus, Ele promete que se nós formos obedientes a Ele, Ele vai derramar todas as sortes de bênçãos sobre a nossa vida. Todas, queridos. Deus aqui, Ele não resumiu, Ele esticou todas as sortes. É o que vai cair sobre a nossa vida. É o que pode acontecer na nossa vida. Me recordo de um fato que ocorreu alguns anos atrás, quando a irmã Yaci,
estava em determinada luta, mas estava ali perseverando nos caminhos do Senhor, orando, jejuando, fazendo a obra. E ela estava no vermelho, e ela estava precisando de um milagre. E aí o que aconteceu? Deus derramou sobre a vida dela uma sorte de uma bênção maravilhosa. Na conta dela entrou um valor X, e aquele valor X tirou ela do vermelho naquele momento. Na verdade não é assim. Então Deus abençoou. Foi uma coisa inesperada, só para crentes crer. Foi um milagre. Ela ainda ficou com dúvida, foi ao caixa, começou a se era dela mesmo, ela ainda não teve certeza, foi ao gerente, conversou com o gerente, e todos disseram: não, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro foi entregue a ti. Por quê? Porque está obediente à palavra do Senhor. Deus faz esse milagre na nossa vida, queridos. Se nós formos obedientes à sua palavra, Ele vai derramar toda a sorte de bênção. Milagres vão acontecer nas nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Nós temos diversos testemunhos de muitos irmãos que foram abençoados com diversas sortes de bênção. Contamos esses dias a respeito daquela irmã em São Paulo que estava passando uma dificuldade, né? O celeiro dela estava vazio, a despensa estava vazia. E ela orando ao Senhor, o Senhor mandou ela ir ao Carrefour fazer uma compra. Mas como que ela iria ao Carrefour se ela não tinha um centavo? E ela foi pela fé. E Deus mandou que ela enchesse 2 carrinhos das melhores comidas que tinha ali no mercado. Não é verdade? Dos melhores cereais. E a irmã fez como Deus falou. E quando ela chegou no caixa, ela tremeu um pouquinho, ela teve um pouco de dúvida. Mas Deus falou: não, vai ao caixa tal. Ela foi ao caixa, podemos dizer o número 6. E quando ela estava ali pagando a conta, quando o caixa estava ali somando a conta, quando ela viu o valor X, ela tremeu. Ela falou: olha, dona, eu não tenho esse tanto de dinheiro aí. Ela falou: e agora? Ela falou: não, meu Deus mandou eu vir aqui, algo vai acontecer. Imediato a palavra da irmã, o que aconteceu? Tocou-se uma sirene no mercado do Carrefour. E aí naquele momento que tocou aquela sirene, uma voz suave saiu dos microfones ali, dos altos-falantes, e disse: ei, quem está no caixa 6 não precisa pagar nada, foi sorteado. Glórias a Deus. A irmã pulou e deu glórias a Deus, porque o caixa 6 ela estava. Glórias a Deus por isso. Mas por que ela foi abençoada com essa rica bênção? Porque estava obediente à palavra de Deus. Deus faz o milagre na vida do crente, queridos. Se nós estivermos de acordo à vontade do Senhor, todo tipo de bênção, de sorte, de bênção vai vir sobre a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde. Podemos passar aqui à noite dando testemunhos aqui que foram relatados para nós a respeito dessas ricas bênçãos que os irmãos receberam. Mas veja o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 a 5, por gentileza. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Glórias a Deus. Tudo. Aqui fez um apanhado geral. Tudo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo. Glórias a Deus. Bendito o fruto do teu ventre, até o filho que nascer já nasce abençoado, porque é a promessa de Deus. Se ouvires atentamente a palavra de Deus, aleluias. Veja bem, todos os teus bens serão abençoados. Enquanto na casa do ímpio queima um aparelho de televisão, de rádio, na tua casa não acontece nada. Por quê? Porque você está obediente
gentileza. Número 1, 3, né? Isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Bendito, olha só, bendito, aleluia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, até a vida do espiritual, queridos. Se estiver obediente à palavra de Deus, ela vai ser, aleluia, ela vai ser abençoada, multiplicada. Amém, queridos? Até a tua vida espiritual. Você não vai dar mais por aí, estou fraco, ora por mim. Não, você vai sair por aí profetizando, derramando unção. Amém? Aonde tu colocar a mão será abençoado, glórias a Deus por isso. Aonde tu pisar o terreno será abençoado para a glória de Deus, aleluia. Então, queridos, é só ser obediente à palavra de Deus. Hoje nós vamos bater aqui, nesse estudo aqui, até nós compreendermos que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus por um lado direito e sair pelo lado esquerdo e pronto, não ter efeito. Ela tem que entrar dentro de nós e trazer a substância. Nós temos que ter a palavra de Deus inserida no nosso viver, no nosso cotidiano, no nosso falar, no nosso agir. Porque assim é que nós vamos vencer a Satanás e todos os demônios que são enviados por eles para nos ganhar, queridos. Nós estamos numa guerra espiritual, a batalha é grande. A guerra já começou. O diabo tem derrubado muitos. Mas tem muitos aí que estão em pé e estão derrubando o demônio que está se manifestando, queridos. Mas porque estão cheios da unção, estão cheios da palavra de Deus, estão cheios do conhecimento do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. O diabo não está brincando de ser diabo. E nós crentes também não temos que ficar brincando de ser crente, não. Nós somos crentes em Jesus. E sobre a nossa vida tem o poder de Deus. Aleluias. Queridos, a nossa vida espiritual, ela pode ser abençoada, pode ser fortalecida, se nós tivermos a palavra de Deus inserida na nossa vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Um pouquinho mais aqui. Deus promete aos obedientes dar-lhes a vitória sobre todos os inimigos, querido. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 e Salmo 91, versículo 7. Queridos, o crente em Jesus, o fiel, aquele que ama a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, ele é uma pessoa que tem muitos inimigos. Por quê? Porque, queridos, todos aqueles que servem a Jesus, eles são perseguidos. As pessoas não aceitam o crente, porque eles dizem que o crente é fanático, porque eles dizem que o crente quer ser muito santarrão. Então eles dão lugar para o diabo e começam a perseguir o crente, a falar mal do crente, a falar mal como ele se veste, a falar mal como ele fala, a falar mal como ele cria os filhos. E aí vai se tornando tudo isso inimizade, vai trazendo sobre a vida de todos ira. Mas nós temos um inimigo que é o que comanda tudo isso, é o chefe, é Satanás. Esse é o nosso inimigo verdadeiro. É esse que nós temos que vencer. Não esses que dão lugar
sobre todos aqueles que se levantam contra nós, se nós formos obedientes a Ele. A Bíblia diz: se você estiver na presença do Senhor, até aqueles que dizem que são seus inimigos, vai lhe dar paz. Eles vão esquecer. Eles vão se preocupar com outras coisas e vão esquecer de você. É a promessa de Deus. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. E depois alguém lê para mim o Salmo 91, versículo 7. Quem encontrou, leia, por gentileza. 28, 7. 28, 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amém? Deus, na palavra dele, promete que os inimigos que se levantar contra você vão ser envergonhados. Ai daquele que toca na menina do olho do Senhor. Ai daquele que se levanta contra um giro, vai levantar para cair, queridos. É melhor ficar onde estão, caladinho. Porque o nosso Deus é general. E o nosso Deus, quando ele entra numa guerra, ele só sai depois que ele desbaratar toda a quadrilha. Só depois que ele matar todos os inimigos. O nosso Deus é guerreiro, é estrategista. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é onipresente, onisciente, onipotente. O nosso Deus, ele criou o mar, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou tudo que existe. Foi Deus. Por isso que quem se levanta contra você está correndo sério risco. Está correndo risco de morar no inferno. É melhor que seja amigo do cristão, ou então que pelo menos não mexa com ele, porque o nosso Deus é fogo. O nosso Deus é brita. Amém? Glórias a Deus por isso. Salmo de número 91, versículo 7. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Está aí, ó, a palavra de Deus. 1000 cairão ao teu, levantou contra ti, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu, ó, não vai sujar nem um paletó. Lembra da história de Daniel? Lá na cova, como é que é o nome lá? Esqueci o nome que dá ali. Não é lá na cova dos leões, não? Esqueci o nome que se dá para aquele lugar. Oh, meu Deus do céu, esqueci, deu um branco aqui. É naquele local onde eles colocaram fogo, né? Na fornalha, quando ele se lembrou ali, deu um branco aqui. Na fornalha, Daniel e os 3 amigos deles que estavam dentro da fornalha tocaram fogo ali dentro. Nenhum deles, nem um fio do cabelo foi queimado. Nem um fio do cabelo. Os guardas que jogaram ele lá todos saíram queimados, sapecados. Por que, queridos? No ungido do Senhor, no obediente da palavra de Deus, pode levantar a capetada toda. Vai levantar para se machucar. Vai levantar para cair, para ser envergonhado. E o crente ainda vai sair cantando hino da vitória, porque essa é a vontade de Deus sobre a vida. Nem o justo jamais vai ficar desamparado. Está seguindo a palavra de Deus? Está colocando em prática? Amém, queridos? É o que Deus quer. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus vela, queridos, não adianta. O diabo sabe disso. É por isso que ele fica de longe, fica espreitando, esperando você dar uma vacilada, abrir uma brecha para ele entrar. Se você não der brecha, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é verdade? Que não andam segundo a carne, mas do Espírito. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos fortes, a sermos vitoriosos. Amém, queridos? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e 1000 fios do teu cabelo vai ser atingido. Glórias a Deus, é a palavra de Deus. Deus promete aos obedientes todos os tipos de bênçãos. Nós falamos que Deus dava toda a sorte. Agora nós vamos falar todos os tipos de bênçãos. Todos os tipos que estiverem na tua mente, fala, poxa, eu queria receber uma bênção desse tipo. Deus dá. Basta ser obediente. Basta você estar colocando a tua
Senhor nos ensina. Testemunhar no nome dele na nossa maneira de viver. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É na maneira de andar, é na maneira de falar, é na maneira de se vestir, é na maneira de se comportar no meio da sociedade. Aí nós estamos agradando a Deus. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. O homem santo, a mulher santa, ela não dá escândalo, ele não dá escândalo, ele é diferenciado, ele é o sal, ele é a luz do mundo. Glórias a Deus por isso. O nome de Deus, através da vida dele, está sendo exaltado. Glórias a Deus por isso. E aí, todo tipo de bênção, queridos, Deus vai derramar. Deus vai derramar. Mas nós devemos ser fiéis a Deus. Deus é fiel a nós. Mas nós somos fiel a Deus na luta, na dificuldade ou só na bonança? Hein, queridos? Leia para nós Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, e alguém localizem para mim Gênesis capítulo 26, versículo 12. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, e Gênesis capítulo 26, versículo 12. Deus promete aos obedientes todos os tipos de bênção. Quem colocou ali para nós? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocar as mãos, e te abençoará na terra que o Senhor... O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor te dá, o Senhor teu Deus. Amém. Olha só, todo tipo de bênção, em tudo que colocares a tua mão será abençoado. É todo tipo, queridos. É aonde você colocar a mão. Você pega uma criança que está ali inquieta, você vai colocar a mão sobre a cabeça dela, em nome de Jesus, é uma bênção, a criança vai ser abençoada. Queridos, é a promessa de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, está andando nos caminhos do Senhor, então sobre a tua vida está a unção do Espírito Santo, está a unção de Deus, queridos. O irmão Mário, que interessante, ele deu um testemunho aqui hoje, depois eu fui refletir. Ele falou que toda vez que ele passa ali, ele levanta a mão aqui para dentro de casa e profetiza: esse carro é meu. Por isso que eu não consegui vender o carro até hoje. Está amarrado. A bênção dele, todo tipo de bênção ele colocou. Eu posso chegar onde for e não sair proposta. Não é verdade, queridos? Então, queridos, é todo tipo de bênção, queridos. Profetizou, Deus é contigo. Está dentro do que da palavra de Deus? Está dentro do que Deus quer? Amém? Não é verdade? Hein, irmã Nasci? Profetizou que vinha para essa escola? Está aí. Amém? Passei ali no estádio, levantei a mão e falei: Senhor, eu quero trabalhar ali, ó. Deus me colocou lá, já vai para 2 anos. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, Deus é fiel sobre a palavra dele para cumprir na nossa vida. Então vamos ser fiel a Deus. Vamos colocar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Vamos praticar a palavra de Deus para nós sermos vitoriosos, querido. A Bíblia é bem clara: todo local que nós colocarmos a nossa mão vai ser abençoado. Deus vai fazer uma transformação. Agora eu estou levantando a mão por aí e falando assim: eu quero essa menina para mim. Olha lá, se não tiver no caminho do Senhor, perigo, viu, Jéssica? E viu? E assim, Gênesis, quem achou Gênesis, por gentileza? Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? O Senhor abençoava Isaac. Por que o Senhor abençoava Isaac? Porque Isaac era obediente à palavra do Senhor. E aonde Isaac plantou, a terra que Isaac plantou deu 100 por 1. Foi próspero o terreno de Isaac. A tua terra pode ser próspera, o teu emprego, o teu salário. Eu conheço irmãos que ele, com salário mínimo, ele construiu uma mega casa. Porque o salário dele é abençoado, não é o salário do ímpio. Ele tem um compromisso com Deus, ele vai para a casa do Senhor e dizima. E Deus honra a palavra dele, aleluias.
quer ser vitorioso, quer ser diferenciado, quer ser como Isaac, abençoado, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Deus promete aos obedientes fazer-lhes deles o testemunho pelas bênçãos recebidas. Olha só, Deuteronômio 28:10, Salmo 40, versículo 5. Queridos, todos os crentes em Jesus, todas aquelas pessoas que um dia entraram dentro de uma igreja evangélica, levantaram a mão para o céu e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se tornaram uma testemunha de Cristo, se tornou uma pessoa seguidora de Cristo, e sobre a vida dela, se ela está dentro da palavra, sobre a vida dela há um caminho de bênção. Aonde ela está testemunhando do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto uma pessoa no mundo diz assim: eu tenho sorte de ter ganhado na loteria, o irmão é diferente assim: Jesus me deu um carro, Jesus me deu um emprego, Jesus me deu uma casa, Jesus me deu uma esposa, Jesus me deu um filho, Jesus me curou, Jesus me libertou. E o mundo não, o mundo é sorte, é sorte. Então, queridos, o Senhor, Ele coloca sobre as nossas vidas, se nós somos obedientes a Ele, esse testemunho, que irá saquear o inferno e povoar o céu. Porque as pessoas ouviram que sobre a tua vida existe esse testemunho, nem que seja por curiosidade, vai lá no local onde você recebeu a bênção. E é lá onde Deus está e pode fazer uma obra no coração dele. E fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Glórias a Deus por isso. Deus promete fazer a todos os obedientes testemunho na face dos viventes pelas bênçãos que recebem. Difícil, queridos, você sair por aí e for conversar com crente que não tem uma bênção para contar. É muito difícil. Só se o cidadão realmente estiver fora da palavra do Senhor, estiver colocando em prática as suas vontades. Mas se estiver enquadrada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ele tem bênção para contar. Ele levanta cedo, Deus já abençoa, ele já sai contando: olha o que Jesus fez na minha vida. Não é verdade, queridos? É a palavra de Deus. A obediência a Deus é o que Deus quer. Agora, quando a pessoa ela não sai dando testemunho, ela não está obediente a Deus. Ela não está obediente à palavra do Senhor. Só sai falando o que não presta. É amaldiçoando, é xingando, é maltratando. Está fora da presença do Senhor. É preciso fazer um concerto no altar e voltar para a presença de Deus. Não é verdade? Glórias a Deus. Leia para nós, Deuteronômio capítulo 28, versículo 10. 28:10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Amém? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Testemunho, querido, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida é o testemunho do Senhor. E todos vão ver e vão temer. Não vou mexer com aquele cidadão ali não, aquele cidadão é crente. Me recordo de um fato de um irmão, hoje convertido no Senhor, que era pai de santo. Ele foi fazer um trabalho a qual o espírito do demônio ele pediu para ele fazer, e ele foi no cemitério e ele foi arrancar as vísceras de uma jovem que havia sido enterrada naquele dia. E quando ele abriu ali, ele cavou ali a cova, e quando ele abriu o caixão ali, quando ele pegou a faca para fazer o corte, quando ele olhou assim, o Senhor tocou o coração dele e falou: essa aí não, essa aí não toca não. Ele caiu na terra tremendo. Ele só ouviu aquela voz: essa aí você não toca não. Ele fechou aquele caixão ali e jogou a terra por cima e se mandou. Quando ele chegou lá, perguntou para o chefe dele lá, o demônio maior lá, perguntou para ele, falou: não, aquela ali é crente, aquela ali tem dono, não é assim bagunçado o negócio não. Tem uns que você pode tocar, tem outros que você não pode tocar. Queridos, o crente até morto, ele dá temor de Satanás. Até morto. A Bíblia diz
para crente. Isso não é para ímpio, não, é para crente. Deus derrama a unção sobre a vida do crente, do cristão. Glórias a Deus por isso. É por isso que o diabo tem medo do crente. É por isso que o diabo fica armando aí os manjares no mundo para tirar, para distrair o crente da visão de Deus, da presença de Deus sobre a vida dele. Porque se o crente estiver fora da presença do Senhor, aí ele vai tocar o crente. Mas se o crente estiver com a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, ele tem medo. Ele tem medo. Porque sobre a vida do cristão está o poder, está a unção de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, aleluia. Leia o Salmo de número 40, versículo 5, por gentileza. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Está aí o profeta querendo testemunhar do Senhor, mas é muita coisa. É muita coisa. Mas só a presença dele, só dele estar ali na presença do Senhor já é um testemunho de vida. Queridos, só de nós estarmos aqui morando em Samambaia, nesse conjunto aqui 10A, onde as pessoas fazem, olha, ali tem um crente, já estamos dando testemunho da vida de Deus sobre nós, queridos. Já estamos ali ganhando galardão. Por quê? Porque quando diz que é crente, crente crê em quem? Em Deus. Já sabe que é crente, que ali tem algo a ver com Deus, com o Filho de Deus. O diabo já sabe. É por isso que o diabo não passa nem perto, ele tem medo de levar fogo no rabo. Não é verdade, queridos? Então, queridos, nós, crentes em Jesus, somos testemunhas vivas do Senhor na face da terra. Nós estamos neste mundo e a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. E a Bíblia diz que Jesus está nos aguardando de braços abertos e vai nos recepcionar com bem-vindo. Vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Glórias a Deus por isso. Queridos, por isso nós temos que continuar essa jornada. Temos que continuar essa marcha. Não desanimar. Na hora que nós levarmos uma pedrada, vamos dobrar no joelho e colocar na presença do Senhor. Aquele que nos acertou a pedra, pode preparar. Que o nosso Deus, ele diz que a vingança é dele. Ele diz que ele é justiça. E nosso Deus não vai lá para passar a mãozinha, não. Viu? Não vai ali para massagear ego, não. Deus vai para tomar satisfação. Ainda aquele que toca no ungido, queridos. Vamos continuar dando testemunho. Por quê? Porque Deus quer. Mas para nós darmos testemunho e sermos protegidos por Deus, nós temos que estar dentro da palavra, obedientes à palavra do Senhor. Por isso a Bíblia diz, sim, sim, não, não, pastor, isso é do maligno. Alguém perguntou alguma coisa, sim, sim, não. Ou não sei, ou eu sei. Viu, queridos? A omissão não é do cristão. Não podemos ser omissos. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Deus promete aos obedientes abrir-lhes os seus tesouros. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12 e Malaquias capítulo 3, versículo 10. Queridos, é como eu estou dizendo, se nós formos obedientes ao Senhor, Ele vai derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Hoje, pelo menos 70% do crente, do cristão, do evangélico fiel a Jesus, dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele é próspero. Ele tem propriedade, prosperidade. A Bíblia diz que o crente, ele não mendiga o pão. Deus não permite. Deus manda o pão nem que seja lá no céu. Deus levanta, seja quem for, para abençoar o crente. Mas tem que estar dentro da palavra do Senhor. Queridos, antigamente, quando nós chegávamos numa igreja evangélica, o que mais se via numa igreja evangélica era bicicleta. Os irmãos saíam de bicicleta de tudo quanto é lugar, fora aqueles que iam de pé. Hoje, queridos, se você chegar numa igreja evangélica, você nem passa.
de tão próximo que é a carro de todo tipo. Queridos, Deus tem abençoado. Hoje, se fazer uma campanha de alimento da igreja evangélica, tem que mandar um caminhão para buscar. Porque hoje o povo é próspero, o povo está abençoado. Só não é abençoado aquele que não é obediente à palavra do Senhor. Mas assim mesmo Deus não deixa faltar o manjar para ele, o alimento. Deus não deixa. Não é verdade, querido? Hoje Deus tem abrido os tesouros do céu para todos os seus servos. Hoje é muito raro não ter um irmão que hoje não acessa a internet com o seu computadorzinho em casa. Deus tem prosperado a vida do cristão e Deus tem mais promessas para o cristão. O cristão, o crente de Jesus, ele tem que ser diferenciado, queridos. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer o melhor para nós. Queridos, o nosso investimento na obra do Senhor tem volta. Tudo que tu faz tem volta. Não é, Moiraci? Moiraci é testemunha quando ela investiu nas obras das crianças. E hoje está aí, ó, abençoada. Com um patrimônio que está deixando de herança para o filho quando for para o céu. Não é verdade? Não é nada não, viu? Né? Então, queridos, Deus tem abençoado aqueles que são obedientes à sua palavra, que tem colocado a Bíblia em primeiro lugar. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Leia para nós aí, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. É a palavra de Deus. A gente traz o nosso testemunho de vida aqui só para deixar a coisa convicta para aqueles que são incrédulos. Leia. 28, 12. Isso. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Amém? Está aí o testemunho. Olha só, tu vai emprestar para muita gente, não vai pedir emprestado não. Queridos, vou usar a irmã Iraci de novo. A irmã Iraci, quando está largada aí mesmo, sem a direção de Deus, vivia pendurada aí com a Jota. É de para lá, para cá. Hoje, a Jota vem pedir dinheiro emprestado para ela. Por quê? Porque hoje está no caminho do Senhor, está na presença do Senhor. E aí nós poderíamos dar muito testemunho de muitas outras pessoas que hoje estão com a vida abençoadas, porque Deus abriu os tesouros do céu, porque foi obediente à palavra do Senhor, porque está obediente à palavra do Senhor. Hoje está aqui abrindo a porta da casa dela para que seja uma igreja, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Antes moravam de aluguel, moravam na casa da sogra. Hoje tem o cunhado mora na casa dela. Por quê? Porque foi obediente à palavra do Senhor. Queridos, se nós colocarmos a palavra do Senhor na nossa vida e praticarmos, de esperarmos a hora de Deus, nós vamos vencer, porque Deus quer isso para nós. No meio da igreja do Senhor não pode ter enfermo, não pode ter pessoa necessitada, não pode ter pessoa endemoniada, não pode ter nada que seja contrário à vontade de Deus, porque o nosso Deus é o melhor. Às vezes existe, mas porque não é porque Deus quer, é porque a própria pessoa não se emenda. Olha, a primeira coisa que Deus fala assim, olha, o crente não pode andar com as trevas, para que ele venha a ser abençoado. Aí o crente, ele pega e se envolve com o ímpio. O ímpio começa a botar ideias na cabeça dele ali, que vai afastando ele da presença do Senhor. E em vez de o crente ganhar o ímpio para Jesus, é o ímpio que ganha o crente para Satanás. Por quê? Porque está fora da palavra. Não é cristão, não gosta de Jesus, é bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. A intimidade não pode existir, queridos, porque se alimentar com intimidade, vai fazer com que você saia da presença de Deus. E aí sofre as consequências. Aí esse mesmo cidadão aí que fez você sair da presença do Senhor,
para pedir 10 reais emprestado. Aí sabe o que ele vai falar? Ele vai ser usado por diabo para falar lá, ele é crente, ó, mas só vive aqui na minha casa, comprando fiado, pedindo emprestado, não é verdade? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer humilhar o Filho de Deus. Ele quer que o nome do Senhor Jesus Cristo seja blasfemado. Mas isso só pode acontecer se nós dermos lugar. Se nós não entendemos a palavra de Deus, se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Não que nós devemos largar todo mundo de qualquer maneira, não. Nós não podemos colocar a nossa vida à mercê do ímpio. Queridos, esses dias aconteceu um fato aí no trabalho que serve de testemunho. Eu trabalho ali com um irmão presbítero, ali na Assembleia de Deus da Missão, e ele estava dando um testemunho que ele foi fazer uma cobertura de férias. E aí ligaram para ele da empresa e falaram: olha, esse mês aí você quer fazer a cobertura? Ele falou: eu quero sim, estou aí. Ele falou: então tá, a partir do dia 1º tu começa a fazer a cobertura. Aí o que acontece? Tem outro que trabalha com ele à noite, que não é crente, é ímpio, é sem Jesus, não tem Jesus, é boa pessoa, mas não quer aceitar Jesus. Aí o que acontece? Eles saíram para fazer um passeio, foram na Serra da Mesa pescar. Aí chegaram lá nessa cidade, começaram a pescar, isso à noite. Ele havia recebido a notícia de manhã. À noite eles estavam pescando. E aí os dois sentaram, conversando, pescando à noite. Ele foi e falou: rapaz, a empresa ligou para mim e abriu-se a oportunidade de eu fazer uma extra. Eu estou precisando desse dinheirinho aí. O cara disse: bom, parabéns. Então, aí eles pescaram à noite e no outro dia eles voltaram para trabalhar. Quando chegou lá, tem um outro colega, que é do plantão de hoje, esse que pescou lá com o presbítero, a primeira coisa ele foi no colega, falou: você está sabendo aí? O irmãozinho lá, o pessoal da empresa ligou para ele aí e ele vai fazer a cobertura de férias. Rapaz, o que o cara fez? Primeira coisa, o cara pegou o telefone com ele e falou: olha, como é que o fulano vai fazer a cobertura de férias e eu? Aí houve sua discussão. Aí o que aconteceu? Era para ele ganhar 30 dias fechado. Por isso tudo, ele perdeu 15. Aí entrou outro na jogada. Já não é mais 15, é 5. 5 para um, 5 para outro, 5 para outro. Ou seja, por quê? Porque ele abriu a boca antes da bênção concluída para o ímpio. Estava dando para o colega lá, se fosse um crente, ele tinha sido abençoado. Aí hoje ele vai, se era para ele ganhar 1.800, hoje ele vai ganhar 400, 500 reais. Por quê? Confiou no ímpio. Confiou no descrente. E aí o diabo entrou no meio e ele quase pecou. Quase que pega, queridos. Porque a obra do diabo é essa. Ele vai tirar o crente da estrutura para fazer o crente pecar. Viu, queridos? Por isso que nós temos que vigiar. Deus abre sim, olha aí, Deus tinha dado aberto o tesouro do céu para ele, tinha dado uma bênção para ele. Ele ia receber tanto, mas ele abriu a boca, antecipou, contou logo para o descrente. O descrente não perdeu tempo, perdeu a bênção, querido. Trouxe uma tribulação, porque ele está angustiado, está chateado, mas vai fazer o quê? Vai criar contenda no trabalho? Desunião? A Bíblia diz: se depender de vós, tem paz com todos, e a santificação se acolhia, vem do Senhor. Então, queridos, Deus abre se nós formos obedientes, conhecedor da palavra de Deus, e Ele vai abrir os tesouros do céu. Mas, querido, é necessário que nós venhamos compreender a palavra de Deus, colocar em prática. Venhamos nos afastar daqueles que querem semear contendas na nossa vida, daqueles que não têm compromisso com Deus. Olha, a melhor amizade que tem com aqueles que não têm compromisso com Deus é virtual. Porque você ligou o computador, acabou. Mas se você for ter 24 horas amizades com aquela pessoa que não vai numa igreja, que não reconhece Jesus como Senhor, você vai acabar caindo e vai perder a bênção. Não é verdade, queridos? Porque a frieza espiritual vai entrar. Aí você vai começar a deixar de ir para a igreja. Tem uma música aí de Daniel e Samuel que relata isso a respeito da jovem Teresa. Uma menina assídua na casa do Senhor, cheia da unção de Deus, aonde aquela jovenzinha pregava, aonde ela louvava o nome do Senhor, as pessoas choravam, se comoviam e aceitavam Jesus. Mas aí
Deus. A Bíblia diz assim: maldito o homem que agrada ao homem, não é verdade? É maldito, queridos. Não adianta. O homem tem que agradar a Deus, importa agradar a Deus do que ao homem. E como é que nós vamos saber se estamos agradando a Deus? Estudando a palavra do Senhor, orando. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Está aí, ó, a promessa de Deus: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. É obediência, querido. Quem quer receber a bênção, quer que o Senhor abra as janelas do céu, traz o dízimo. Não quer? Problema seu. Todo mundo tem um livre-arbítrio. Problema de quem quer e quem não quer, não é verdade? Eu sei que eu aprendi uma lição muito grande. Eu não era dizimista. Vivia só na porta do boteco, pedindo para alguém pagar uma pinga para mim. Hoje, glórias a Deus, nem de boteco eu gosto. Então, queridos, a vida muda. A vida muda. Hoje você, Deus te abençoa com um carrinho. Eu tinha uma bicicleta, eu lembro até hoje, eu não sabia dirigir. Eu falei: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. O Senhor me deu 2 carros, me deu um Passat e um Corsa 2, e eu não sabia dirigir. Eu falei: mas para que eu vou fazer tanto carro em casa? Nem dirigir eu sei. A primeira vez que eu peguei um carro para dirigir, eu derrubei o portão de casa. Mas Deus o honrou. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a dizimar, que eu comecei a ofertar, que eu comecei a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor começou a prosperar a minha vida. O Senhor começou a nos abençoar. Tivemos aqui em São Manuel pelo menos 6 casas. Tivemos aqui em torno mais ou menos de 25 veículos. Deus abençoou. Então quer dizer, Deus olhou para nós, se agradou do nosso sacrifício e nos abençoou, está nos abençoando. Mas por que isso? Porque estamos de acordo com a palavra do Senhor. E a minha vida não é diferente dos outros irmãos. Cada irmão tem uma história para contar da bênção do Senhor, mas também tem uma história para contar na época que foi rebelde. Porque Deus corrige. Deus corrige o que ama. Assim como Deus abre os tesouros do céu para abençoar o filho dele, ele também fecha. O céu também vira um telhado de bronze. Céu de bronze. Não entra nada, não sai nada. Mas isso depende de nós. Existe um sim condicional, é se quiser. Se não quiser, queridos, pode seguir a vida. Queridos, é inadmissível um homem e uma mulher que é dizimista, que é ofertante, na casa dele haver remédio. É inadmissível, é porque falta algo. Temos que procurar saber o que está acontecendo. O nosso corpo debilita, sim, vai acontecendo fácil. Você precisa tomar um melhoral, você precisa tomar um Doril, isso é normal por causa do sol, por causa talvez da chuva, de algo gelado que você tomou. Mas você não pode viver na dependência de um remédio. Não pode viver na dependência daquilo. Só vai viver se ficar tomando aquilo. Não. Deus não quer isso. Por nessa situação, Deus recolhe. Deus recolhe. Por quê? Porque você está sendo dizimista, você está sendo fiel à palavra do Senhor. E a palavra dele diz que Ele vai abrir, Ele vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida. É a palavra de Deus. E Deus não é o homem. O homem fala e não cumpre. Não, Deus ele fala e vela sobre a palavra dele para cumprir. Queridos, nós somos crentes por causa de quê? Por causa da nossa fé. É a fé que nós temos em Deus, é a fé na palavra do Senhor. Nós somos diferentes do mundo, porque o mundo acredita na Xuxa, acredita nas Paquitas, acredita no Silvio Santos, acredita no barulho, uma porrada de coisa. E vive disso aí, né? Idolatra essas coisas. Nós não. Nós acreditamos em Deus, nós não somos como Tomé. Nós não precisamos ver para crer, não. Nós cremos mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso nós somos abençoados. Deus tem prosperidade para nós. Mas isso, queridos, novamente repito, se nós quisermos. Se nós não quisermos, Deus não vai forçar a barra de ninguém, até porque há a consumação dos séculos. Até porque cada um de nós tem um tempo na face da terra.
Aí a hora de prestar as contas lá é diferente, é com Deus, aí não tem desculpa. A Bíblia diz: segue-se o juízo. Viu, queridos? Então, queridos, Deus quer abençoar. Deus quer abrir os tesouros do céu. Vamos ser obedientes. Vamos colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente tenha que fazer. Amém? Não vamos ser rebeldes. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não irão para o céu. Pronto. E aí? Quer dizer que eu vou viver a vida toda sendo rebelde e achar que vou para o céu e não vou? É sacrifício de tolo, né, queridos? Porque nós estamos aqui para ir para o céu. Nós fomos convocados para morar na nova Jerusalém que Jesus preparou para nós. Então, não vamos fraquejar nesse sentido, não. Vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Deus promete aos obedientes fazer com que eles sejam cabeça e não cauda. Aí, queridos, é necessário que nós venhamos compreender a palavra do Senhor. Deus quer que você seja a cabeça. A cauda, todo mundo pisa. A cabeça, ela olha por cima. É autoridade, é autonomia, é não ser manipulado. O que Deus quer é isso, que você não seja manipulado. Como que você vai ser manipulado hoje? Não é porque você tem patrão, não. O teu patrão, ele tem que dar as ordens, você tem que obedecer, é diferente. Deus está falando aqui para você não ser manipulado. As pessoas te induzirem a fazer o que elas querem. Não, você é cabeça. Cabeça não faz o que os outros querem, cabeça faz o que Deus quer. Viu? O rabo não. O rabo qualquer um que puxar vai esticar, vai para qualquer lugar, vai ser pisado. Então Deus, Ele quer que você seja obediente para você ser cabeça, não rabo, não cauda. Deus quer que você seja diferente. Você, sendo crente, você não tem que andar com a cabecinha baixa, não. Você tem que andar com a cabeça alta, olhando para o autor e consumador da tua fé. Sai da frente, capetalhada. E eles vão cair por terra sobre a tua vida, são unção de Deus. Só anda de cabeça baixa quem está sendo subjugado. O crente não. O crente tem novos horizontes. O crente tem visão. É visionário. Glórias a Deus por isso. Se você for obediente a Deus, você vai andar nas nuvens. Você vai andar por cima. Aleluia, glórias a Deus. Deus vai te colocar na posição de honra. Você vai ser respeitado. Amém? Leva a nós Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. E outro localize para mim, Josué capítulo 1, versículo 8, para nós encerrarmos este estudo maravilhoso para a glória de Deus. 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Amém? Quer ser cabeça? Obedeça os mandamentos do Senhor. Vai ser cabeça, querido. A palavra de Deus ela não tem dificuldade. Obedeceu, ela cumpre. Não obedeceu, ela não cumpre. É muito simples a palavra de Deus. Deus já fez ela simples, por isso. Então, tem pessoas que dificultam. Ah, não, mas é tão difícil fazer isso. Bom, se é tão difícil, então também a palavra para se cumprir vai ser tão difícil na vida. E aí vive aí subjugado, vive aí humilhado, vive aí pisoteado. Só adquire amizades que não faz bem. Por quê? Porque não se encaixa dentro da palavra do Senhor. Queridos, é tão bom a pessoa ser humilde, sabe, abaixar a cabeça. O diabo está implantando aí no mundo aí que você não deve aceitar qualquer um falando coisa, não. Mas a Bíblia diz que você tem que analisar, ouvir e procurar saber. O que for bom você retém, o que não for, você tira. Agora as pessoas não querem nem ouvir, elas já julgam. Julgam o livro pela capa, não sabem nem o conteúdo. Talvez o conteúdo tenha algo para trazer de edificação, mas a pessoa não quer. Porque o diabo implantou isso, nem as crianças hoje não querem ouvir, mas os pais. Mas para o crente tem que ser diferente, nós temos que ouvir. Temos que ser humildes, simplórios. Lembra da oração lá daqueles dois pecadores? O fariseu e aquele pecador lá, um baixou a cabeça e falou: Senhor, não sou digno nem de estar aqui. O outro falou: Senhor, eu jejuo, eu oferto, eu dizimo. Qual dos dois ali foi o melhor? Deus olhou para aquele que estava ali, ó: Senhor, tem misericórdia de mim. A humildade, queridos.
a humildade. Vamos ouvir. O que for bom, a gente guarda. Coração duro, coração de pedra, vai ser quebrado. E ele, para ser quebrado, vai doer. A pessoa vai sentir a dor. É por isso que os orgulhosos estão sofrendo. É por isso que a maioria das pessoas que morrem nos dias de hoje é de infarto por causa do orgulho. O coração trava, o sangue acelera, a pessoa cai, dá um infarto. Vamos tirar isso da nossa vida. Crente não tem que ter isso não. Vamos ser cabeça, não cauda. Josué capítulo 1, versículo 8. 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ter um caminho próspero? Medita na palavra do Senhor. Medita, seja obediente. Obedeça o que a Bíblia diz. Aí você vai ser diferente. Você vai ser cabeça. A palavra está aí. Todo mundo hoje tem uma Bíblia em casa. Até o descrente, ele tem Bíblia. Todo o trabalho que a gente chega tem o Novo Testamento. Mas poucos pegam. E a verdade está ali, ó, está escrita. No final dos tempos, na consumação, todos serão julgados mediante o que está escrito aqui. A Bíblia diz que Deus vai passar a palavra como um prumo. Dependendo da palavra, amém. Glórias a Deus. Tanto para o descrente como para o crente. O crente é para receber o galardão. Está dentro da palavra, fez tudo para a glória de Deus, recebe o galardão. Não fez? Não está sem galardão. O ímpio, o descrente, que morreu na época do julgamento lá do trono branco, vai ser julgado, vai abrir os evangelhos, vai pegar a vida dele, vai abrir. Isso aqui é pecado, não é pecado, isso é pecado, não é pecado. Ele já vai condenado, mas aí tem a sentença. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela deve ser estudada, analisada e obedecida e praticada, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e nós venhamos ser abençoados. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós concluímos aqui esta noite, queridos, glórias a Deus, que Deus promete e vela sobre a sua palavra. Isso é fundamental para cumprir. Ele promete e ele faz com que ela se cumpra. Glórias a Deus por isso. Portanto, vamos ser obedientes à palavra do Senhor para todos nós sermos abençoados. Amém? Então vamos guardar isso aí em nossos corações, viu, queridos? Promessa que foi feita na palavra do Senhor, ela é somente para os obedientes. Não é obediente, precisa nem procurar as promessas, precisa nem, porque não vai se cumprir na vida. É obediente, procura. O Senhor prometeu isso aqui, então na minha vida tem que se cumprir isso. O Senhor falou que vai cumprir. Glórias a Deus, então vai cumprir na hora certa. Porque Deus também não vai dar bênção antes do tempo no camarada, tá? É como um pé de manga. Um pé de manga, se ele tiver pequenininho, desse tamanho aqui, e ele carregar de manga, ele vai quebrar. Porque o talo dele está fraco, não vai aguentar. A mesma coisa é nossa. Eu não posso pegar um menino de 16 anos e dar um carro para ele sem ter carteira. Deus não vai fazer isso nunca. Deus vai dar a hora certa, né? E Deus vai dar tudo no tempo dele. Mas a pessoa tem que ser obediente e paciente. Espera em Deus. Não se afobe. Deus sabe o que é melhor para nós na hora certa. Não vamos botar os bois, a carroça na frente dos bois. Vamos deixar a coisa seguir os percursos. Vamos só orar, vamos só estar na casa do Senhor, ser gratos a Deus. Todo dia é fundamental. Levante cedo, dobre o joelho e fala: Senhor, obrigado por esta noite que passou, pelo dia, obrigado. Continue me abençoando, Senhor, abençoa o decorrer dos dias. E Deus vai guardando. Deu uma folguinha, está passando na rua, sai levantando a mão, abençoando. Nossa, mas o que eu tenho abençoado de jeito, tem pessoas que tem hora, fala: Senhor, abençoa essa família, abençoa essa mulher, abençoa esse homem aí, ó. Senhor, repreende esse mal, vai levantando a mão. A Bíblia diz que sobre a mão do crente tem um som de Deus. Nós devemos levantar as mãos santas e sair abençoando, querido. Abençoa o teu vizinho da esquerda, o teu vizinho da direita, o teu vizinho da frente, dos fundos, ao redor, que ele não vai nem te dar dor de cabeça. Mas se você não abençoar, amanhã ele vai ligar um som bem alto e vai virar a noite. Viu, queridos? Então, amados, Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, quinta-feira estaremos aqui mais um culto da família com a direção do culto da irmã Iraci.
para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para encerrar esse trabalho. Amém? Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, nós somos gratos, Senhor, por esta palavra, por este ensino, Senhor. Que nós venhamos colocar em prática, Senhor, ser mais obedientes a Ti, Senhor, pois queremos receber as Tuas bênçãos, Senhor, antes do porvir, ó Deus. Ó Senhor, opera maravilhas no meio da Tua igreja, salva, cura, liberta, manifesta a Tua presença, Senhor. Abençoa o decorrer da semana, Deus querido. Abençoa os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, nossos amigos internautas, Senhor. Os nossos familiares, faça uma obra na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Deus. Amém, Jesus. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Eu já estou dentro de casa.